partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. Paulo diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de moderação. Há muitas pessoas dominadas pelo medo. Tem medo de viver e medo de morrer. Medo de casar e medo de ficar solteiro. Medo de ficar doente, medo de envelhecer. Há pessoas que têm medo de fazer vestibular, medo de entrar numa faculdade, medo de nunca entrar numa faculdade. O medo parece que domina as pessoas neste tempo. Hoje nós vamos conversar sobre este assunto. O medo de fracassar. Vamos ver qual é a perspectiva de Deus sobre este assunto e como é que você pode vencer essa situação que muitas vezes aflige a sua alma, assola o seu peito, embaça os seus olhos e tira as suas energias. Eu espero em Deus que este programa seja uma bênção para a sua vida e para toda a sua família. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Elben Lins César, pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Viçosa e editor da revista Ultimato. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Muito obrigado. Reverendo, a próxima edição da revista Ultimato terá o seguinte tema: Por misericórdia, tire o crucificado da cruz. O que é que o senhor vai abordar com esse tema? O que nós pretendemos mostrar aos leitores, através da próxima edição, é a necessidade de nós enfatizarmos tanto a morte de Jesus Cristo como a sua ressurreição. Naquela sexta-feira, a primeira sexta-feira santa, aconteceram duas coisas muito interessantes. De madrugada, Pedro, o mais destacado dos 12 apóstolos, esvaziou-se da sua coragem e encheu-se de medo. Por causa disso, negou Jesus 3 vezes. No cair da tarde daquele mesmo dia, José de Arimateia portou-se de maneira contrária. Esvaziou-se da sua timidez e encheu-se de coragem, o que provocou a retirada do corpo de Jesus da cruz. Ele foi até o pretório, valendo-se da sua importância social. Ele pediu licença a Pilatos para retirar o corpo da cruz, o que de fato ele fez. Se o corpo tivesse ficado ali, certamente seria comido por cães e abutres. Reverendo, muitos dos nossos ouvintes do Verdade e Vida são católicos. E talvez nem eles mesmos saibam, eu queria saber a sua opinião. Por que é que os católicos enfatizam tanto o Cristo crucificado ao invés do Cristo ressurreto? Qualquer cristão, seja protestante, ortodoxo ou católico, crê em ambas as coisas, na paixão e na ressurreição. Mas entre os católicos, pelo menos da América Latina, eles dão muita ênfase, mais ênfase, à paixão do que à ressurreição. Por exemplo, eu me lembro, há muitos anos, numa cidade vizinha de Viçosa, Ervalha, na sexta-feira santa, na entrada da cidade, havia uma faixa, silêncio, estamos de luto. E depois uma outra faixa, Jesus morreu. Então, é uma coisa melancólica, lúgubre, e que não traz aquela, não enfatiza aquela retumbante vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Isso deve ser uma herança do misticismo, da espiritualidade dos séculos XIV, XV e XVI na Europa. O padre José de Anchieta, nós conversávamos aqui, ele termina, em vez de terminar na ressurreição, ele termina na crucificação. O que é que o senhor admite esse posicionamento dele? José de Anchieta era espanhol e foi influenciado por essa cultura europeia da época. Ele veio para cá com 19 anos, antes de ser ordenado padre.
Em menos de 5 anos, ele escreveu o primeiro catecismo cristão publicado aqui no Brasil, em 2 línguas, tupi e português. Lamentavelmente, ele descreve todos os tópicos da última semana de Jesus Cristo, mas para na cruz. Não fala nada sobre o domingo. E isso teria causado muitos males para os catecúmenos da época, que eram os indígenas, os colonos portugueses e os africanos que foram chegando. Eles conheceram o cristianismo parando na cruz, o que não podia acontecer. Eu gostaria de encerrar a nossa entrevista, onde o senhor pudesse estabelecer qual a vantagem de não pararmos na cruz e também chegarmos à ressurreição. Eu proponho que nós, a proposta não é minha, é a proposta dos evangelhos, é a proposta do cristianismo, que nós coloquemos uma ao lado da outra, sem diminuir a importância de qualquer uma delas. A cruz, a morte expiatória é fundamental. A ressurreição também é. Nós não temos um Cristo morto, é um Cristo que tornou a viver. Talvez um dos pequenos artigos desta próxima edição seria a cruz e o sepulcro vazio, uma só carne, isto é, os dois têm que ser unidos definitivamente e muito bem unidos para o nosso bem. Muito obrigado, reverendo. Mais uma vez eu quero parabenizar pelos 40 anos da revista Ultimato e que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, tão profícuo e abençoador. Nós vamos a essa mensagem musical e logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Oh, meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e ao mundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, meu Deus é o Deus do impossível. Oh, é o mesmo hoje e sempre há de ser. Oh, meu Deus é o Deus do impossível.
O medo é um sentimento avassalador. Ele tem destruído vidas, tirado e roubado o sonho das pessoas, paralisado a sua ação e muitas vezes impedido você de tomar posse de vitórias em sua caminhada. Eu quero abordar este tema hoje, o medo de fracassar, remetendo você ao texto de Mateus 14, versículo 30. Paulo diz que o medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de moderação. Hoje as pessoas são tomadas pelo medo, pela fobia, têm medo de ficar em lugares fechados, a claustrofobia, têm medo de lugares altos, a acrofobia. Pessoas que têm medo de viver e medo de morrer, medo de casar e medo de ficar solteiro, medo de ficar doente, medo de envelhecer, medo de perder o emprego, medo de não passar no vestibular, medo de não conseguir pagar a aposentadoria na velhice, medo de que seus filhos não se deem bem na vida. Hoje as pessoas vivem achatadas, esmagadas, debaixo do tacão cruel do medo. E o medo de fracassar é algo que drena suas energias, que rouba suas forças, que corta as asas de seus sonhos e que impede você de caminhar vitoriosamente na jornada da sua vida. O texto que nós vamos examinar vai nos falar algumas coisas importantes, e a primeira delas que eu quero destacar é que você fracassa quando você deixa de perceber que Deus pode fazer da própria tormenta o caminho para ter acesso ao seu coração. A Bíblia diz que os discípulos estavam no mar da Galileia e eles estavam sendo varridos por uma tempestade convulsiva. Jesus estava no alto do monte orando e eles, desde o começo da noite até as 3 horas da madrugada, eram varridos pela fúria das ondas, pelo vento que fuzilava o barco frágil onde estavam. O barco se enchia de água e os discípulos se enchiam de medo. O desespero havia tomado conta deles. Talvez eles clamaram, talvez eles gritaram por socorro, mas a única voz que conseguiam ouvir era a voz das ondas sovando com rigor desmesurado o barco onde eles estavam. Nesse momento, diz a Bíblia, que Jesus Cristo vem ao encontro deles, vem andando sobre as águas. Era ainda noite, madrugada, e quem sabe os relâmpagos luzidios riscavam os céus e acendiam um facho de luz por sobre as ondas revoltas. E quando eles olharam para Jesus, eles ficaram aterrados e gritaram em coro: "É um fantasma!" E tomados de medo, se apavoraram. Eles não entenderam que estava se aproximando o socorro deles, que estava chegando a vitória deles, que estava se aproximando o próprio Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra, mas porque eles estavam com medo, em vez de olharem para Jesus como refúgio e solução do problema, eles olharam para Jesus como agravamento da situação. Quando nós deixamos o medo nos assaltar, nós transformamos solução em problema. Nós olhamos para o próprio Filho de Deus e pensamos que é um fantasma, porque deixamos de entender que Deus faz o seu caminho na tormenta e que as coisas que nos ameaçam e nos intimidam estão literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Segunda coisa, fracassamos, dominados pelo medo, quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus para colocar o nosso olhar nas circunstâncias. O apóstolo Pedro, quando viu que era Jesus, galhardamente, corajosamente disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus Cristo disse: "Vem, Pedro."
E Pedro, num lampejo de fé, num arroubo de confiança, pulou daquele barco sovado pela fúria das ondas e começa a andar sobre o mar revolto. Experiência inédita e gloriosa. Mas diz a Bíblia que imediatamente, reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos nas circunstâncias, nós também ficamos com medo e nós também começamos a afundar na vida. Precisamos colocar os nossos olhos naquele que está no controle das circunstâncias. As circunstâncias sempre serão maiores do que nossas forças. As circunstâncias sempre conspirarão contra nós. Nós não estamos no controle da situação, mas nós precisamos olhar para aquele que está no controle da situação. A Bíblia faz referência também, nesse mesmo contexto, ao profeta Elias. Aquele foi um gigante de Deus. Aquele homem orou e os céus fecharam suas comportas por 3 anos e meio e não choveu sobre Israel. Ele orou e uma criança morta ressuscita. Ele orou e fogo caiu do céu. Ele orou e as comportas do céu se abriram e chuvas torrenciais visitaram a sua terra ressequida pela seca. A Bíblia diz que ele teve uma vitória retumbante no cume do Monte Carmelo contra os profetas de Baal, e a nação inteira se voltou para Deus dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas nesse contexto, ele recebe um recado da rainha Jezabel, que lhe manda um aviso grave, solene, urgente: Elias, tão certo como vivem os deuses nos quais eu acredito, faça-me os deuses o que me aprouver, disse ela, se amanhã, estas mesmas horas, você também não estiver morto, como você matou os profetas de Baal. Diz a Bíblia que Elias teve medo e fugiu, e deitado debaixo de um zimbro, entra em depressão e pede para si a morte. Ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em Jezabel. Ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nas circunstâncias. E porque tirou os olhos de Deus e colocou-os na circunstância, ele entrou em depressão, ele ficou com medo e ele queria morrer. Você não tem que olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar para aquele que está no controle das circunstâncias. O seu Deus está sentado na sala de comando do universo. E nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba e sem que Deus permita. O seu Deus é o rei de todo o universo. As nações inteiras para ele são como um pó numa balança de precisão, como um pingo que cai num balde, como um nada, como um vácuo, como menos do que nada. Este é o seu Deus. É o Deus soberano que está com as rédeas da história nas suas mãos, que governa as nações e que tem o controle de todas as coisas da sua vida nas suas onipotentes mãos. Este Deus é o seu Pai. Não olha para as circunstâncias, olha para Deus. Mas terceiro lugar, fracassamos, dominados pelo medo, quando nós supervalorizamos os problemas. Nós podemos ser tomados de medo, pavor, angústia, quando nós olhamos para o problema e superdimensionamos o problema. Começamos a dizer: não tem jeito, não tem saída, não tem solução, não tem resposta. Estou num beco sem saída, num túnel sem luz, numa casa sem janela. Talvez é a doença. Talvez é o diagnóstico que o médico lhe deu, dizendo: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Disseram isso para Ana, ela era estéril, ela não podia ser mãe, todo mundo dizia para ela desistir, mas ela continuou crendo, ela continuou insistindo, ela continuou orando, ela continuou jejuando, ela continuou orando e chorando diante de Deus, e o milagre aconteceu. Os soldados de Saul, quando estavam enfrentando o gigante Golias, durante 40 dias, 2 vezes por dia, aquele gigante insolentemente desafiou os soldados de Saul, dizendo: não tem pelo menos um homem para lutar comigo? E os soldados fugiram, com as pernas bambas de medo, covardemente, porque olharam para aquele gigante e pensaram que ele era imbatível, que ele jamais podia tombar.
Quem nunca derrubou um gigante vai dizer para você que os gigantes não caem. Quem sempre correu das dificuldades vai dizer para você que é loucura você enfrentar as dificuldades olhando para Deus. Mas você não precisa fracassar, você não precisa ser dominado pelo medo. A Bíblia diz que Davi chegou naquele mesmo acampamento, na hora da debandada geral, e perguntou o que estava acontecendo. E quando lhe informaram que aquele gigante insolente afrontava os exércitos do Deus vivo, ele perguntou, mas quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Se dispôs a enfrentá-lo e a vencê-lo, e venceu. Porque Davi não olhou para a altura do gigante, Davi olhou para a grandeza e onipotência do seu Deus. Davi disse para o gigante, você vem contra mim com espada, com escudo, com pau, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você pode olhar para esse Deus. Você não precisa se entregar ao medo, ao pavor, à angústia, ao desespero. Você precisa descansar em Deus. A Bíblia diz que você pode lançar sobre Ele, Cristo, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe onde você está, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe as angústias que rondam a sua alma, Ele sabe das suas necessidades, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, aonde você vai morar, com quem você vai casar. Deus sabe de todas essas coisas. Entrega os seus cuidados ao Senhor. Mas, finalmente, o fracasso pode acontecer quando a experiência negativa dos outros impedir você de lutar. Quantas vezes você deixa de enfrentar vitoriosamente as circunstâncias porque alguém à sua volta já fracassou e você diz, eu também vou fracassar. A Bíblia diz que quando os 10 espias de Israel deram um relatório negativo ao povo no deserto, o povo se apavorou, se desesperou, se rebelou, se voltou contra Deus e contra Moisés. E eles pereceram naquele deserto, porque a experiência negativa dos 10 príncipes, dos 10 espias, levou toda uma nação a se rebelar contra Deus, exceto Josué e Calebe, que entraram na terra prometida. Deixa eu lhe contar uma experiência. Li certa feita, que um cientista fez uma pesquisa com 4 macacos. Colocou 4 macacos dentro de uma sala, colocou numa haste uma penca de bananas, e quando os macacos viram a penca de bananas, os 4 correram para pegar a penca, eles jogaram um balde de água nos macacos e eles recuaram. Tentaram ir, outro balde de água gelada e eles recuaram. Aí o cientista tirou um dos macacos e introduziu um macaco novo. Este tentou ir pegar as bananas, os 3 o impediram de fazê-lo. Tirou mais um, colocou outro novo, e ele tentou ir, e os outros o recolheram. Tirou mais um, colocou um terceiro novo, e ele tentou ir pegar as bananas, e os outros o impediram. O cientista tirou o 4º macaco, que tinha passado pela experiência, e introduziu um outro, de tal maneira que os 4 que estavam na sala agora não sabiam da experiência. Aquele novo tentou ir, os outros o impediram. Em outras palavras, aqueles macacos não pegaram aquela penca de bananas, eles não sabiam por quê. A experiência dos primeiros os impediu de aventurarem a pegar aquelas bananas. Às vezes você está deixando de ter vitórias porque alguém fracassou à sua volta, porque alguém não conseguiu à sua volta, e você disse, eles não conseguiram, eu também não vou conseguir. Em nome de Jesus, você não precisa ser dominado pelo medo, você não precisa se render ao fracasso, você pode ser um vencedor. Deus criou você não para ser uma pessoa derrotada, não para ser uma pessoa fracassada, não para ficar com o rosto colado no chão. Deus não deu para você espírito de medo, Deus deu para você espírito de poder e de moderação. Você não precisa olhar para a fúria do vento, você não precisa olhar para a agitação do mar, você não precisa olhar para a grandeza e gigantismo dos seus problemas. Você pode olhar para Jesus, você pode olhar para Deus, você pode olhar para aquele que está no trono, você pode olhar para aquele que está com as rédeas da história nas suas mãos. Você pode ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não deixe que o medo domine. Não se capitule ao fracasso.
Você pode ser um vencedor se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, se você se entregar a Jesus, se você crer em Jesus, se você confiar em Jesus, se a sua vida estiver totalmente entregue nas mãos de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. O medo é um sentimento avassalador. Na verdade, o medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. A minha oração é que a partir de hoje você possa ver que Deus dirige o seu caminho, mesmo na tormenta. Está sempre com o seu olhar voltado para cada um de nós, nos encorajando a lutar, na certeza que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Medo de fracassar, esse foi o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. Ligue agora mesmo e adquira 0800 119 105, adquira em DVD ou em CD. Acesse também o nosso site www.verdadevida.com.br e descubra ali também como você pode adquirir qualquer mensagem aqui pregada. Ou mesmo clicar lá em Faça a sua doação, onde você mesmo pode fazer o seu cadastro, imprimir o seu boleto e pagar em qualquer banco, tornando-se um cooperador do programa Verdade e Vida. Ou ainda você pode, pelo nosso site, encontrar a igreja presbiteriana mais próxima da sua casa. Participe amanhã mesmo do culto Escola Dominical, com classe para todas as idades, sempre começando às 9 horas e o culto também à noite, 18 e 19 horas. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora 0800 119 105. Ao ligar comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos, até quando devemos perdoar, e um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Com entusiasmo e alegria, eu quero dizer para você, você pode se tornar um mantenedor do nosso programa. Agência Banco do Brasil, 4442, dígito 3. Conta 7000, dígito 9. E também acessando o site www.verdadevida.com.br, ali gerando um cadastro e também um boleto. Coloque ali claramente, enfim, o que você quer contribuir, aquilo que Deus colocar no coração. Deus te abençoe. Muito obrigado. Aproveite o próximo Natal para evangelizar através do Cada Dia Natal. Dê um presente que agrada e pode mudar a vida de quem você ama. O Cada Dia Natal vem com uma bela ilustração de capa, envelope e espaço para sua dedicatória. São 31 mensagens sobre o verdadeiro Natal de Cristo. Nesse Natal, ao invés de um cartão comum, dê o Cada Dia Natal. Custa menos que um cartão comum. Ligue agora